Deus, aleluia. Pastor Eliabe César, a ministração da palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, os meus cumprimentos a todos com a doce e gloriosa a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Enquanto você localiza, eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar com os irmãos essa noite aqui, para juntos adorarmos ao Senhor, recebermos dele uma palavra e sairmos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu agradeço a Deus também a confiança do pastor desta igreja, pastor Ivanildo Dias, da missionária Jaqueline, em poder estar com eles mais uma vez, cooperar com a obra de Deus que está sobre os cuidados deste precioso casal. Estendo a minha gratidão também à liderança da mocidade, aos jovens e adolescentes. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém? Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos do capítulo 15. A partir do verso 51. Eu me faço acompanhado esta noite na ausência da minha esposa, que amanhã é culto das mulheres e ela não está organizando umas coisas para amanhã, do diácono Luciano, que serve a Deus junto conosco lá na congregação que dirigimos em Natal, do irmão Natan, que vieram de Escudeiros, não é? Nesta viagem. Alegria rever o pastor Maninho, a Tony, a banda, né? Mateus ali, graças a Deus. Verso 51 está escrito assim: e eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso
Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, repita comigo assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Termine dizendo: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, esta noite eu trago para nós, inspirados pelo Espírito Santo, uma palavra de reflexão com base na proposta do tema do congresso, no que Deus deu como visão para ser trabalhado esses 3 dias. E este texto me veio como resposta para nós esta noite. Há algumas declarações no capítulo 15, este é um dos capítulos mais extensos do escrito de Paulo à igreja em Coríntios, porque na verdade este capítulo ele é um resumo da doutrina apresentada por Paulo à igreja que estava em Coríntios. Esta é uma das mais importantes igrejas do primeiro século. A igreja de Corinto era uma igreja helenista, ficada no berço da Grécia, com forte influência da cultura helenista, dos gregos, dos filósofos, dos estudiosos. Esta igreja tinha sido fundada por irmãos judeus que, fugindo da perseguição na época do Império, procuraram este lugar e lá desenvolveram a pregação do Evangelho, e uma igreja foi formada ali. E no processo de formação da igreja de Coríntios, ela teve a importância de receber alguns dos principais pais da igreja daquele tempo. Por lá passaram Pedro, por lá passou Paulo, por lá passou o jovem erudito Apolo, que pregava, que era eloquente nas palavras. Era uma igreja muito intensa na doutrina, mas também na espiritualidade. Talvez ela se destaca entre todas as igrejas que estavam sendo abertas em crescimento, por ser uma igreja que houve a manifestação de muitos dons espirituais. E observe, nesta carta doutrinária, Paulo reservou um capítulo inteiro a apresentar a organização dos dons espirituais para aqueles crentes. E por que Paulo falou exaustivamente sobre isso? Porque os crentes de Coríntios eram crentes espirituais, eram crentes que tinham uma espiritualidade aguçada. Você vai ver uma longa diferença, por exemplo, da igreja de Coríntios da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, mesmo Paulo chegou lá e perguntou a eles assim: vocês já conheceram falar do Espírito Santo? Vocês já conhecem o Espírito Santo? E os crentes de Éfeso disseram: não, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo disse: bem, não vai dar tempo de ensinar, eu só vou orar. E naquela oração, os crentes de Éfeso foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Mas a igreja de Coríntios não é uma igreja apenas que a manifestação do Espírito dos seus dons. A igreja de Coríntios é uma igreja que conhece os dons, conhece tanto que Paulo precisou teologicamente explicar a aplicabilidade dos dons. Era uma igreja que crescia, uma igreja intensa na parte espiritual. Era uma igreja também que recebeu a dádiva da sabedoria. Ainda na introdução desta carta, no capítulo 1 e 2, Paulo se preocupa, por quê? Porque os crentes de Coríntios, eles estavam lá sofrendo a influência dos filósofos, da ciência, do conhecimento da época. E Paulo precisou explicar para eles que havia distinção entre 2 tipos de sabedoria. No capítulo 2 está isso. Paulo disse assim: olha, há um tipo de sabedoria reservada aos príncipes dos homens. Paulo disse: a alguns foi dado um conhecimento tão aguçado que estes homens são entre vocês conhecidos como
príncipes, sabedores de tudo, da ciência da natureza, da ciência das relações, dos bons discursos. Essa sabedoria, disse Paulo, é adquirida no estudo, na leitura. Esta é a sabedoria dos príncipes dos homens. Mas Paulo disse assim: mas vocês não fiquem tristes não, porque a nós foi dado a sabedoria de Deus. Esta sabedoria, ela é diferente da dos filósofos. Por quê? Porque para saber a filosofia para saber o conhecimento dos filósofos, é preciso andar com eles, estar com eles. Esta sabedoria é dada a nós, Paulo disse, pelo Espírito de Deus. Aí ele explica isso melhor, dizendo: o Espírito de Deus que vai nas profundezas de Deus e revela para nós qual é a sua vontade. E esta ação do Espírito, ela é tão importante, porque o Espírito Santo está ali como um mediador entre nós e entre a Trindade. Paulo termina o capítulo 2 dizendo assim: olha, o Espírito traz para nós o conhecimento das profundezas de Deus, revela quem é Deus, e tem mais, Ele coloca em nós a mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. A mentalidade de Cristo, portanto, é uma das doutrinas pregadas por Paulo para a igreja de Coríntios. Não se preocupem com o padrão dos gregos. Vocês têm a mente? Não se preocupe com o conhecimento deles, porque vocês têm a mente. Não se preocupe com as palavras dele. Paulo, inclusive, ele faz uma distinção. Ele diz assim: olha, eles são naturais, e o homem natural não consegue discernir as coisas, mas nós temos. Irmãos, isso é tão precioso que ele disse assim: quem conheceu a mente de Deus, missionária? Quem conheceu? Porque a mente de Platão, de Aristóteles, de Epicuro, dos outros, nós conhecemos. Agora a mente de Deus, quem conheceu? Ninguém. Mas Cristo colocou em nós um pouco da mentalidade do céu. Isso está no capítulo 2. Cada capítulo, portanto, escrito por Paulo à igreja de Coríntios, é uma doutrina aplicada à vida. Os irmãos vão ver, por exemplo, que no capítulo de número 11, ele vai falar sobre a doutrina da ceia. Você lembra? Aquilo que nós usamos em todos os meses no culto de ceia, é dito por Paulo à igreja de Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, disse. Tudo isso fazia parte de uma instrução doutrinária. Então nós já sabemos que esta igreja era uma igreja que estava dentro da Grécia, sofrendo influência cultural. Nós já sabemos que esses irmãos eram espiritualmente intensos, que eles tinham recebido a doutrina da mentalidade de Cristo, que eles tinham recebido ensinamentos sobre práticas litúrgicas do culto, tal como a Santa Ceia. Agora, o que é que está no capítulo 15 que a gente leu? Eu vou dizer, está com sua Bíblia aberta aí? Para a gente tirar aqui a prova dos 9. O que é que está? Qual é a doutrina que Paulo apresentou no capítulo 15? Vamos ler o primeiro versículo. (15 de 1 Coríntios). Também vos notifico que o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo evangelho que eu tenho anunciado e vocês têm recebido, disse Paulo.
sois salvos. Dá para repetir comigo assim? Diga assim: o evangelho foi pregado, eu recebi. Aí diga assim: e sou salvo. Não tenha medo de dizer não, diga assim: eu sou salvo pelo poder do evangelho. Isso não lhe faz melhor do que ninguém, mas isso lhe faz salvo pelo poder do evangelho. Isso não tem nada a ver com mérito humano. Isso não tem nada a ver com quem sabe muito e quem não sabe de nada. Isso não tem nada a ver com quem tem muito e quem não tem nada. Não, isso tem a ver com o poder do evangelho que nós ouvimos, que nós recebemos e que nos faz salvos. Você quer ver o diabo ficar com raiva? Levante a sua mão assim bem alta neste sábado e diga assim: eu sou salvo pelo poder do evangelho de Cristo. Dá para abrir essa boca agora e dar um glória a Deus. Só quem se sente salvo pelo poder do evangelho. Não é uma placa de uma instituição religiosa. Não tem a ver com a personalidade jurídica. Não tem a ver com indulgência. Não tem a ver com dinheiro, com o que eu faço. Tem a ver com o poder do evangelho. É o evangelho. É por isso que tem gente que se arrumou para vir para o culto hoje, botou a camisa, botou a gravata, o jovem pegou a Bíblia e passou na rua e alguém deve ter dito assim: pronto, agora é crente. Pode ter alguém que veio assim pelas ruas de boa saúde, alguém olha e diz assim: agora só quer ser um bom. Não é que quer ser não, é porque conheceu o poder do evangelho, que arranca o homem do monturo e faz ele aceitar em lugar de... Esta é a doutrina que Paulo apresenta no capítulo 15. A doutrina do evangelho. Ele diz: este evangelho que eu preguei, que vocês receberam e pelo qual vocês são. Agora tem uma coisa, a quarta dimensão desta pregação, sabe qual é? Se permanecerem. Bem, eu não vim discutir teologia aqui, mas aonde é que está aqui a doutrina do salvo, salvo para sempre? É Paulo pregando e dizendo: eu preguei, vocês ouviram, receberam, são salvos se permanecerem. Irmão, salvação não é um bem que você adquiriu e pode fazer o que quiser, não. Salvação é uma dádiva preciosa dada a nós pelo poder do evangelho, que nós temos que zelar todos os dias para manter uma vida de santidade, de pureza, de integridade, para alcançarmos a plenitude quando Cristo vier. Diga assim comigo: tem que permanecer no evangelho. Tem que permanecer. Aí agora Paulo vai explicar que evangelho é esse. Esse evangelho que ele pregou, que nós recebemos, que somos salvos se permanecerem. Que evangelho? Qual é a base? Qual é o núcleo deste evangelho? Está no verso 2. Pelo qual também sois salvos, se retiveres tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que foi que você recebeu? O evangelho. Qual evangelho? Ele coloca 2 pontos e começa a explicar. Cristo. Tem o que aí na sua Bíblia? Cristo fez o quê? Cristo fez o quê? Morreu por quê? Isso é o evangelho. O evangelho puro e simples. Cristo morreu por nossos pecados.
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Outro ponto áureo do Evangelho. Escrituras. Segundo as... Tem mais, vamos ver. Verso 4. Olha que evangelho é esse. E que foi sepultado. O evangelho bom. Primeiro ele morre. Depois ele é. Ainda bem que Tony já cantou isso aqui. Eu não preciso nem pregar muito isso aqui. Ele foi sepultado na sexta. Mas o evangelho não acabou na sexta. Veio o sábado. O evangelho não acabou no sábado. Veio o domingo de manhã. As mulheres foram lá no sepulcro para ver o resultado da pregação do evangelho. Quando chegaram lá, a notícia que tiveram foi: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Ele não está aqui. O sepulcro está vazio. O evangelho vive. O evangelho de Cristo é que ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Levante as suas mãos neste sábado. Abra sua boca, celebres o Cristo do Evangelho. Ele é muito mais poderoso do que os filósofos da Grécia. Ele é muito mais poderoso do que os faraós do Egito. Ele é muito mais poderoso do que os Césares de Roma. Ele morreu, mas ressuscitou. Diga assim: o Evangelho de Cristo se resume na morte e ressurreição. Agora, duas fontes aqui no capítulo 15 para o Evangelho. Quantas fontes? Diga assim: duas fontes para a propagação do Evangelho no capítulo 15. A primeira delas é a fonte histórica. A fonte histórica é a fonte das Escrituras. Você vai ver que mais uma vez ele vai dizer: ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É uma prova substancial para nós de que Cristo vive para sempre. Nós não precisamos de arqueologia, não. Essas coisas vêm para complementar a nossa fé. A gente não precisa de uma descoberta de ossos, não. Essas coisas vêm para comprovar que as Escrituras... Para nós, a base da nossa fé, diga assim, é a Escritura. Agora pega a sua Bíblia, se levante ela bem alta para o céu. A base da igreja é a Escritura. A base da nossa existência são as Escrituras. O que faz a igreja permanecer caminhando é a Escritura. O diabo queira ou não queira, é pela palavra que conhecemos a Cristo, é pela palavra que nos relacionamos com Ele, é pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Pode fechar a igreja, pode vir perseguição,
pode fazer os crentes ficarem em casas, pode arrancar as placas dos prédios, mas eu quero ver arrancar as escrituras do coração, eu quero ver arrancar a palavra do coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que faz a igreja permanecer de pé é a palavra, é a palavra. A palavra é vida, a palavra é força, a palavra é renovo, a palavra. Receba a palavra agora, receba renovo pela palavra, receba força pela palavra. Palavras, leia palavras, coma palavras. A palavra é o fundamento. Foi isso que o apóstolo disse. A primeira fonte é a palavra. A primeira fonte é a palavra. A primeira fonte do evangelho é as escrituras. Há uma segunda fonte aqui. Só dá vontade de parar aqui só nas escrituras, né? Mas tem outra. Vamos para outra? Vamos. Verso 4 ele diz, não é? Verso 3 e 4 ele diz que as escrituras é a fonte originária do evangelho. Aí o verso 5. Aí aquele muda. Agora vamos para a segunda fonte. E que foi visto por Cefas. E depois pelos. Diga assim, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Aí diga assim, dos quais vive ainda a maior parte. Verso 7, diga assim, depois foi visto por Tiago. Diga assim, e por último eita Paulo, chegou tua vez. Chegou tua vez, Paulo. Se a primeira fonte do evangelho é as escrituras, qual é a segunda? É essa daqui que a gente leu. É a experiência. Ah, meu Deus do céu. Vou explicar isso aqui bem calmo para você. Diga assim, a primeira fonte é a palavra. A segunda é a experiência. Quem pode parar um crente que tem uma? Pastor Ivanildo, estes homens eram 12, dos 12, só um morreu por morte natural. 11 morreram por causa do evangelho. Você acha que 11 homens morreriam por causa de uma mentira? Fora os outros mártires. Sabe por que eles morreram por causa do evangelho? Porque eles diziam, eu vi, eu conheci, eu andei com eles. Foram quase 500 irmãos. Olha, eu não sei quantas pessoas tem nesse auditório. Deve ter mais de 500. Mas 500 pessoas é muita gente, não é não? 500 irmãos tiveram o poder da experiência de ver o Cristo glorificado. Paulo disse assim, depois deles eu fui o último, o derradeiro, por modo abortivo, por causa da graça de Deus. Paulo disse, Paulo está dizendo assim, eu nem merecia, porque na verdade eu perseguia. Mas teve um dia, enquanto eu estava indo para Damasco,
De repente eu ouvi uma voz cair. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és, Senhor? E a voz que eu ouvia me falou: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Que Jesus é esse? É o Jesus do Evangelho, que tem poder para mudar a história. Diga comigo assim: experiência. Irmãos, a palavra e a experiência, elas são as fontes do Evangelho. Primeiro é a palavra, mas depois é a experiência. O que é que faz a gente aguentar deserto, luta? Porque tem experiência com eles. Conheceu Deus no dia da adversidade. Conheceu Deus no dia que abriu a porta do armário e não encontrou alimento nenhum, mas ouviu a voz do Eterno dizendo: eu estou contigo, eu sou teu Deus. Conhece Deus no dia da enfermidade, que o diagnóstico chegou, alguém até duvidou que estaria vivo, mas conheceu Deus pelo poder da experiência, e viu Deus colocando a morte para fora e a vida. Conheceu Deus libertando, conheceu Deus salvando. Teve a experiência do batismo com o Espírito Santo. É o poder da experiência. Você sabe de uma coisa? Pedro, Tiago, os 12, mais de 500 irmãos, dos quais, disse Paulo naquele tempo, muitos vivem. Esta era a igreja da experiência. Aí você vai dizer assim: mas pregador, nós não vimos. Mas eu me lembro das palavras de Jesus: mais bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Tem alguém que crê aqui essa noite? Segure assim a sua mão lá em cima. Eu vou liberar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para este dia, para esta noite. Enquanto eu ministro esta palavra, Deus está abrindo o céu, e sobre a tua vida está vindo um tempo de experiências com Deus. Tu conhecerás Deus não pelo discurso, não pela pregação, não pelo testemunho do outro. Assim te diz o Senhor: te prepara, porque tu caminharás comigo. Eu me revelarei a ti de uma maneira tão especial, que nas madrugadas tu acordarás com sonhos, visões, revelações. Ouvirás a voz do Eterno, porque Deus está preparando para ti um tempo de experiência. Te prepara para ver milagre, te prepara para ver providência, te prepara para levantar a mão, orar e Jesus curar, os demônios saírem. Deus está liberando sobre nós uma dispensação, um tempo para novas experiências. Quem recebes com as mãos levantadas, abra sua boca agora, abra sua boca agora. É neste congresso até que ele venha cheio de experiência, conhecendo a Deus. Se prepara, obreiros, se prepara, moça, se prepara, rapaz. Experiências de Deus. Algumas dessas experiências Deus te dará no deserto. Algumas dessas experiências tu passarás sozinho, mas Deus está dizendo: eu estou preparando um tempo de história comigo na tua vida. Experiência.
É o 19º congresso. Pronto. No 20º, tu estarás aqui nesta mesma igreja se Jesus não tiver voltado. Mas estarás com a lista de testemunho. Porque em um ano Deus te dará muitas experiências. Quando nós somos... A primeira igreja que eu dirigi em Natal, pastor Ivanildo, foi o Vale do Renovo. Esse jovem aqui estava lá. Ele era, há 6 anos atrás, ele era bem novinho. Tinha um colega dele, lá na mocidade, outro adolescente. Um dia nós fomos para uma Aviva, lá no Templo Central. Eu ia pregar, eu aproveitei para levar eles. 2 carros, eles foram. Chegamos lá. Desceu um fogo de Deus tão grande naquela noite. Jesus batizou mais de 60 jovens com o Espírito Santo. Fred me ligou, ele disse assim: Eliabe, eu estou recebendo relatos de líderes de jovens que estão levando o jovem dentro dos ônibus. E um deles, passando a ponte para a Zona Norte, teve que parar o ônibus. O motorista chorando porque o jovem estava tudo cheio de Espírito Santo dentro do ônibus. Um adolescente foi lá, botou a mão no coração do motorista, liberou uma palavra para o homem que estava afastado para a igreja, voltou na hora. Irmão, nessa mesma noite, um dos adolescentes que eu levei foi batizado com o Espírito Santo. E o menino não parava de falar em línguas. Terminou o culto, era todo mundo preocupado, açaí, pastel, cachorro quente. E o menino, lá no poder, no mistério dele lá. Aí eu botei ele dentro do carro e disse: esse aqui não quer pastel não, eu sei o que ele quer fogo. Botei ele dentro do carro, fui deixar. E é quase 20 minutos do Alecrim para Nova Parnamirim. E eu levando ele lá. E o menino não parava e eu comecei a ficar preocupado. Como é que eu ia entregar ele ao pai? Porque eu peguei ele bem direitinho. E ele dentro do carro, pastor Maninho, fogo. É porque acontecem essas coisas. Existem experiências que Deus nos dá que a gente não consegue nem se controlar. Eu lembro desse muito pastor Martim, quando foi batizado com o Espírito Santo. E olha, o pastor Martim é bem moderado, né? Ele foi numa vigília em Caicó. Jesus batizou ele com o Espírito Santo de madrugada, no sábado e domingo. Ele foi para casa, voltou para a escola dominical falando em línguas. Não parou um minuto do domingo. Aí o menino lá também do mesmo jeito, fogo. Eu disse: pronto, eu deixei todo mundo na igreja. Ele, como estava muito intenso, eu disse: não, esse aqui eu vou ter que deixar em casa, porque ele não vai conseguir nem chegar. Fui lá na casa dele, parei o carro, bati a porta, o pai dele saiu. Eu disse: olha, está aqui seu menino, está dentro do carro aí, aconteceu um negócio. Eu falei: o que, pastor? Então, um negócio bom. Jesus batizou ele com o Espírito Santo, agora o problema é que ele não consegue parar. Tá aí, eu parei o carro, ele está aí dentro, de olho fechado e tome língua. Aí o pai dele abriu a porta, botou ele para dentro, tchau, era um sábado. Fui para casa, domingo de manhã, escola dominical. Natan lembra, a congregação na época era numa rua de barro. 9h15 a gente estava na igreja para começar a escola dominical. Lá vem. Aí tinha 2 portas de rolo na lateral da igreja, que dava para a gente ver tudo que acontecia na rua. Aí uma poeira subindo. Quando eu olho para o lado, é ele vindo com o pai para a escola dominical, assim, ó. 9h15 da manhã, chega a poeira, subia. Eu disse: amado, o que foi que aconteceu? Ele fez: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu de madrugada lá em casa. Eu disse: o que? Ele fez: ninguém para ele, viu? Eu disse: fez. Chegou em casa cheio de poder e orando em línguas e glorificando a Deus. Foi lá no quarto da mãe, bateu na porta, abriu a porta. A mãe estava dormindo, ele levantou a mãe. A mãe estava com a cirurgia marcada, pastor. Um problema do lado direito do intestino, um volume. O menino começou a orar. O menino 14 anos, irmão, cheio do poder de Deus. Quem é que para? Cheio de energia. Botou a mão na cabeça da mãe, começou a falar em línguas, começou a orar. Jesus curou a mãe na hora. O
o caroço desapareceu, a cirurgia foi desmarcada. Experiência, experiência. Uma brasa, alaia, suribicanda, lablachou. Uma brasa de fogo, Jesus está colocando nas tuas mãos aí. Recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade aí, canta. Não é pelo que tu tens, é pelo poder da experiência. Milagres, sinais, prodígios. Segure a mão do irmão que está do seu lado com muita educação. Diga assim: se prepare, porque o poder do Evangelho é manifesto pelas Escrituras e pela experiência. Agora levante a mão dele assim para o céu. Diga: Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Seja cheio do Espírito agora. Seja cheia do Espírito agora. Vai, moças, vai, rapaz, transborda, obreiros. Vai voltar para casa cheios da glória. Exaltas, tu estás no lugar da experiência. Tu estás aí, aranda, labas. Você não está no São João, não. Você não está no São João, não. Você está no lugar da experiência. É aqui que Deus se revela. É aqui que Deus se manifesta. Poderia estar no baile, poderia estar na vaquejada, poderia até estar morto, mas Deus te guardou para um tempo de história, de experiência. A primeira fonte do Evangelho, sabe qual é? Palavra, Escritura. Segunda fonte do Evangelho, experiência. Experiência é história. História escrita por Deus conosco. Não é conhecer a Deus pelo testemunho do outro, é conhecer a Deus pelos teus testemunhos, pela história que Deus está escrevendo contigo. Esta é a primeira sessão deste capítulo. A segunda, para nós concluirmos, escute só. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo apresenta outra manifestação do Evangelho de Jesus. A doutrina da ressurreição do corpo. Oh, que coisa grande. Paulo disse assim: olha, eu vou contar para vocês um mistério. Um quê? Diga assim: mistério. Irmão, mistério é um negócio tremendo. Vamos para a Bíblia para a gente concluir. O coração está pegando fogo. Estou me controlando aqui. Você pode acreditar. Se eu tivesse mais saúde e fosse mais novo, pastor Ivanildo, eu já estava correndo aí. Mas eu estou gordinho, estou ficando velho. Aí tem que me controlar. Tem que ser na medida. Mas eu estou sentindo o poder do Evangelho aqui essa noite. O Evangelho que transformou a história de muitos e vai transformar ainda mais. O Evangelho que chegou a nós pelas Escrituras e pelo poder da experiência. Verso 51, vai comigo aí. Vou tomar até água. Diga-se comigo, ó.
Eis que vos digo um mistério. O que é que ele está dizendo aqui? Só os homens, só as mulheres, os homens ganharam. Ele está dizendo: eu estou declarando um mistério. Mistério é um segredo. Mistério é algo que não foi revelado a todos. Mistério é algo que não consegue chegar à mente de todos. Você sabe por que é um mistério? Primeiro, porque é um assunto que não interessa a todo mundo, não. Quem é que quer saber do que vai acontecer no futuro? Não, eu quero viver o hoje. Eu quero curtir o hoje. Eu quero aproveitar o hoje. Mas nós nos movemos por causa desse mistério. Que mistério é esse? É um assunto que não é interessante a todos. É um mistério porque racionalmente não se consegue entender. É um mistério porque é um segredo preparado para os servos obedientes. Vamos entender que mistério é esse? Na verdade, disse Paulo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Melhorou, viu? Já saiu uns glória. Quer ver agora? No momento, num abrir e fechar de olhos. Já melhorou, olha. Quer ver melhorar? Ante a última trombeta. Você quer ver melhorar mais ainda? Porque a trombeta soará. Vai melhorar agora. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Olha assim para quem está no seu lado e diga assim: é mistério. Tu está preparado? Tu está preparado? Diz para ele assim: é mistério. Não, essas coisas aqui não vai no Fantástico, não. Essas coisas aqui não tem série na Netflix, não tem filme, não. Essas coisas aqui ninguém vê na internet, não. Agora tem uma coisa: a trombeta soará. E olha, é um mistério tão grande que a Bíblia diz assim: num instante. A palavra instante aqui é momento, átimo, fração pequena de tempo. E ele dá um exemplo deste tempo pequeno, no abrir e fechar de olhos. Você sabe que um ser humano normal, ele pisca o olho pelo menos 24 vezes por minuto. Você piscou o olho aí, eu estou falando aqui, você nem percebeu. Uma piscada de olho tem 300 milésimos de segundos. Não é nem um segundo. Vamos fazer um teste. Vou contar até 3 e vai piscar o olho. 1, 2, 3. Já está no céu. Pisca o olho, está lavando louça. Quando abrir, pisca o olho, está no roçado. Quando abrir, pisca o olho, está na escola. Quando abrir, pisca o olho, está indo lá no mercado de boa saúde. Quando abrir,
É um mistério porque ninguém entende isso, mas você vai morar no céu. A gravidade não vai te segurar, as coisas da terra não vão te segurar, a vida daqui não vai te segurar. É para lá que você vai. Vai para lá. Você sabe o que é que Paulo diz aqui? Paulo diz: olha, não abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Hoje nós cantamos Maranata, mas nesse dia o nosso hino será diferente. Nesse dia o nosso hino será: tragada foi a morte. Nesse dia, as hostes celestiais receberão a igreja com a visão que o salmista teve no Salmo 24. Levantai-vos, ó portas eternas, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. E qual é o exército que está entrando com o Rei da Glória? É o exército dos triunfantes, é o exército dos que venceram, é o exército dos fiéis. As portas eternas serão abertas. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Há um historiador bíblico que diz que quando um exército se preparava para trocar de acampamento, para mudar o local do acampamento, um dos soldados daquele exército subia no lugar mais alto, empunhava uma trombeta e soprava muito forte. Quando o som daquela trombeta chegava nos ocupantes do arraial, todo mundo sabia: nós estamos trocando de posição. É por isso que a trombeta vai soar como um sinal para a igreja: nós estamos trocando. O Evangelho é tão poderoso que enxertou em nós essa expectativa. Ninguém aqui nunca foi no céu. O que a gente conhece do céu é pelo filtro de João, pelas palavras de Jesus. Mas o crente mais pobre que está aqui dentro, que mora numa casa alugada, que o colchão dele é todo cheio de buraco, ele pode dizer assim: a minha pátria Ele pode se lembrar das palavras de Jesus em João 14, quando disse: o coração de vocês não pode ficar turbado, porque eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja você possa estar também. Ou levante as suas mãos ao céu agora e celebre a sua maior esperança. E eu trago a palavra para você. Sabe qual é? O mestre está vindo aí, a trombeta vai tocar e nós vamos mudar de acampamento. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, até que Ele venha. É escritura e experiência, mas a maior esperança da igreja é: o céu se abrirá, a trombeta soará, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e nós estaremos para sempre com Ele.
Ele vem. Você quer ver uma coisa? A maior expectativa dita por Paulo para estes irmãos é que a esperança transformadora da igreja é que Jesus vem. Jesus vem. E como é que está a sua vida? Como é que está a sua expectativa? E se ele voltasse hoje? O último recado de Paulo para a igreja que está esperando Cristo foi: sede firmes, constantes e sempre abundantes. Bote assim a mão no seu coração. Feche os seus olhos agora. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Se você espera, cante. Yeshua. Em breve, cante ficando em pé, vá, fique em pé. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho confessará, e toda língua. Levante as mãos e cante. Só quem tem essa esperança diga: mas a igreja será arrebatada. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado. Aonde está a igreja que está guardando Jesus? Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua canta boa saúde. Mas a igreja já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos cantar. Como é que a noiva canta? Receba a graça de Deus agora aí. Receba renovo de Deus agora aí. Receba poder de Deus para esperar o noivo. Porque enquanto ele não vem, seja firmes, constantes e sempre abundantes. Graça, poder e o som de Deus agora para
a noiva que está esperando o noivo, para a igreja que está esperando o toque da trombeta. Seja firmes, receba firmeza, receba firmeza, receba constância, receba abundância de poder, receba poder de Deus. Batiza Jesus do Espírito Santo. Até que ele venha, seja firmes, constante. Eu quero fazer uma oração com você agora. Eu queria chamar ao altar agora você que deseja iniciar um tempo com Deus, de profundas experiências espirituais. Jovens, adolescentes, moças, rapazes, homens e mulheres. Você que está no conjunto, você que veio nas caravanas e está dizendo: Deus, eu quero esta noite começar um tempo de experiência espiritual contigo. Eu quero começar um tempo de abundância espiritual. Eu quero buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu quero buscar os dons espirituais. Eu quero conhecer, porque até que o Senhor volte, eu quero ser cheio do teu Espírito. Venha para a frente agora, eu quero orar com você. Yeshua. Eu queria que na primeira fila ficassem os que não são batizados com o Espírito Santo. Aqui logo na frente. Você que nunca falou em línguas estranhas, fique aqui, ó. Yeshua, o Messias aguardado, em breve Jesus. E toda língua, mas a igreja enquanto nós estivermos orando, eu quero convidar a segunda classe de pessoas. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou sua vida a Cristo, você já pode vir também, porque vai descer fogo de Deus aqui no meio. Uma das grandes promessas de Jesus para a igreja que está aguardando o arrebatamento é a descida de maneira efusiva do Espírito Santo. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já tem 2 vidas ali para Jesus? Já pode trazer para cá. A graça de Deus vai descer aqui. Eu queria só saber de uma coisa, daqui da frente, quem nunca falou em línguas, levante a mão assim. Os que estão lá atrás, venham mais para frente aqui. Ah, como eu queria uns presbíteros aqui, uns dirigentes de congregação, para nós orarmos com imposição de mãos aqui. Me ajudem aqui os líderes, umas irmãs. Vamos orar com imposição de mãos aqui para Jesus batizar com o Espírito Santo. Isso. Olhe para mim, vocês que vão orar. Façam assim, ó. Façam assim vocês que vão orar. Diga assim: Jesus, esta noite eu quero receber uma experiência espiritual muito forte. Diga assim: eu creio que eu serei batizado com o Espírito Santo esta noite.
Diga: se o meu coração está aberto para receber o teu Espírito agora. Feche os olhos e abra a boca e comece a glorificar a Deus agora. Jesus não batiza ninguém com a boca fechada. A evidência do batismo é falar em línguas estranhas. A evidência do batismo é falar. Abra a boca agora, abra a boca agora, abra a boca agora. Jesus vai te encher agora. Jesus vai te encher agora. Vai descer poder de Deus agora. Agora, vai, moças. Vai, rapaz. Recebe agora, agora, agora. Jesus, manifesta a tua graça agora. Manifesta o teu poder agora. Aqui está a tua noiva. 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 Cante, adores, celebres. Abra sua boca agora, rapaz. Jesus vai te dar uma experiência espiritual agora. Agora, agora, agora que você vai falar em línguas. É agora. Em ti, Jesus. Aqui na frente batiza, aí no meio renova, lá atrás derrama. Aonde está a igreja que ora, levante a mão, igreja, para receber agora. Vai, Espírito de Deus. Vai, Espírito de Deus. Incendeia a noiva agora. Eita, que coisa grande. Não é fogo de fogueira, é fogo do Espírito. Receba fogo de Deus aí agora. Vem, ó Deus, enche este lugar. Deseja sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. Enche agora, Jesus. Incendeia. Sendo acesas agora, agora. Incendeia essa juventude agora, Jesus. Incendeia o coração desta moça agora, deste rapaz agora. Pra sempre, amém. Olha que coisa grande ali. Isso, chora, se quebranta. Pra sempre, amém. Então incendia meu coração. Eu tenho, quero ouvir o som. Jesus, enche Jesus. Isso, moça, chora, borra a maquiagem. Isso, rapaz, despenteia o cabelo, mas seja cheio. Olha ali Jesus batizando ali no meio, batiza mais. Isso, já batizou, vai batizar mais. Não pare.
pare de adorar, não pare de adorar. Olha que barulho grande, é o barulho da igreja glorificando. Olha que barulho especial, é o barulho da aleluia, de glória a Deus, de línguas espirituais sendo repartidas. Abra sua boca neste sábado e celebre o noivo. Ele vem, ele vem, e enquanto ele não vem, seja cheio, cheia, cheios, cheias. El aramande canarama surebe cantará. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Diga, vou voar. Olha Jesus batizando mais com o Espírito Santo ali. Olha que coisa grande está acontecendo aqui na frente. Enquanto a igreja clama pelo noivo, o noivo se manifesta. Oh, sim. Jesus batizou mais uma com o Espírito Santo. Clama pelo noivo. Qualquer momento eu sei, Deus, eu vou te encontrar. É como sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, você. Vou voar. Cante mais uma vez. Sim, eu vejo o Senhor pela fé. Sim. Só quem tem essa esperança cante. Vou voar, diga para ele. Vou voar. Continue orando aqui. Jesus batizou mais uma jovem aqui com o Espírito Santo. Continue orando, Jesus vai continuar batizando. Feche os olhos, continue orando. Eu quero intensificar nesse instante o convite para você que deseja entregar a vida a Cristo. Continue aí, Tony. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Cristo. Você que não aguenta mais viver longe da presença de Jesus. Você que sabe que Jesus te trouxe aqui para renovar esta esperança no teu coração. A eternidade te espera. O teu destino é o céu.
Você não combina com o mundo. O teu lugar é aqui na presença de Deus. Sai do teu lugar e vem agora. Cadê você? Eu estou esperando aqui você agora em nome de Jesus. Venha moça, venha homem, venha mulher agora. Se você está na galeria, desça depressa, Jesus te chama agora, venha. Se você está aí nos arredores, na extensão da igreja lá fora, entre e venha. O céu está te chamando agora. É o tempo de arrependimento. É o tempo de você dizer: não importa o que eu fiz, o Pai está me chamando agora. O teu destino é o céu. O teu lugar é o altar de Deus. A porta da graça está aberta. E que me deixa assustado. Por mim já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando. O céu está te chamando agora, venha. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele, foi por causa dele que, foi por causa dele que e é por causa dele que eu continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aonde está você que está afastado dos caminhos do Senhor? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abaixa. É uma guerra espiritual pela tua alma. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer Venha se reconciliar com o Senhor agora. enviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu Antes que a trombeta toque, Jesus está te chamando hoje, venha. já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda Mais um batismo, aleluia. e é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus. Porque quando eu não dar conta, Ele vai me ajudar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se você conseguir, vá voltando para o seu lugar, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda tem tempo. Vem se entregar para Jesus enquanto há tempo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Aqui foi pregado que é não abrir piscar de olho, que Ele virá.
Não sabemos a hora, o dia, glória a Deus, não cabe a nós, aleluia, nós só temos o agora. Vem em nome de Jesus entregar a tua vida para Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória, glória a Jesus, aleluia. Desde já queremos ser gratos ao Deus eterno, aleluia, glória a Deus, por tudo que Ele tem feito em nosso meio, glória a Deus, glória a Jesus, pelo poder derramado sobre cada vida nesta noite.